Olá! Nesse vídeo aqui nós vamos aprender como gerenciar as mídias sociais pelo Trello da Vila Criativa. Bom, o Trello aqui está dividido em listas, né? E essas listas elas são divididas em alguns blocos principais. O primeiro bloco é um bloco de orientações, onde a gente tem inclusive o link desse vídeo e informações detalhadas do que a gente vai falar de forma resumida aqui. O segundo bloco de conteúdo é essa lista em desenvolvimento. O terceiro são essas listas, que são os dias da semana. E o quarto é essa lista aqui de postados, tá? Nessa lista em desenvolvimento, são todos os posts que a gente está planejando fazer. Eles não têm imagem e também não têm texto, mas já tem a temática pronta, né? Então, nesse material aqui, a gente vai trabalhar ideias, vamos trabalhar planejamento de postagem, mas não vai ter nenhum tipo de conteúdo para aprovação, né? Mas você já pode olhar nesse quadro, nessa lista, né? E ver os quadros que estão trabalhando com todos os itens, né? Para poder fazer, tem um tema aqui que eu não gostei, por exemplo, não gostei desse checklist para um bom evento online. Então aqui a gente já pode trocar, já pode receber um comentário para, vamos trocar esse link, vamos trocar essa ideia, né? Vamos trocar esse tema. E é importante que a gente faça isso aqui com mais frequência. Por quê? Porque isso aqui impede que a gente desperdice tempo na hora do desenvolvimento. Não é nem desperdiçar tempo de criação, mas desperdiçar seu tempo de aprovação também. Porque a gente tendo aqui os conteúdos, os temas aprovados, na hora do desenvolvimento você já sabe o que você vai aprovar de cada conteúdo, né? Então, a gente tendo aqui todas as datas, todos os itens ok, a gente parte para a parte de desenvolvimento de arte e de texto. E aqui é interessante que a gente tem um reloginho aqui nesses cards, né? O que é esse reloginho? Esse reloginho é a data prevista para a entrega dos materiais pela Vila Criativa, né? Então, a gente olhando aqui, fala, dia 5 de agosto, a Vila Criativa vai pegar esse conteúdo e vai jogar ele para a área de aprovação, né, que seriam os dias da semana. Então, é legal até para você se planejar na visualização de temas, olhar nas datas para saber qual que é a data que esse material vai estar disponível para aprovação. Pode ser que a gente consiga adiantar, mas sempre vai estar constando aqui as datas previstas, as datas máximas previstas para entrega, tá? Bom, no segundo bloco de aprovação, ele é o que o nome diz, né? Então, já estão todas as artes prontas para aprovação. Então, são os materiais que se estiverem todos ok, eles vão para a parte de publicação, né? Então, entrando dentro de cada um dos cards, né? A gente vai ter aqui a data de postagem prevista, né? O tema principal, que também é replicado aqui embaixo, na previsão de postagem, o tema principal, o texto da arte, a legenda e aqui algumas hashtags que a gente vai utilizar, além da própria arte. Então, a arte para aprovação está aqui. Quando a gente clica, por causa do tamanho de alguns monitores, a gente acaba tendo uma informação aqui embaixo. A gente pode dar a rolagem aqui para ler o texto, ou clicando aqui, abrir em uma nova guia, a gente consegue ver a arte inteira na tela. Tá? Como é que a gente faz os ajustes, né? Como é que a gente gosta, né, na verdade, de receber esses ajustes? Tem dois caminhos. O primeiro é a gente, através das etiquetas, né? Então, as etiquetas servem para a gente ter, de uma forma visual e rápida, o status de cada post. Elas são muito didáticas, como a gente pode ver aqui, essa etiqueta em aprovação está aguardando a sua aprovação, no caso, a aprovação do cliente. Outras etiquetas, publicado, significa que o post já foi publicado. Aguardando o cliente é quando a gente está desenvolvendo o material e ele precisa de alguma informação para poder ser concluído. No caso, tem um evento que a gente não sabe qual é a data, então quem vai poder fornecer a data do evento? O cliente. Então ele fica aqui como aguardando o cliente. Em desenvolvimento, significa que ele está... Provavelmente ela está sempre junta com as etiquetas de baixo aprovado em alteração, mas quer dizer que está com a Vila Criativa e a Vila Criativa está fazendo algum ajuste nessa arte. A gente tem a etiqueta aprovada, que significa que quando o post está aprovado, ele vai receber essa etiqueta. Para alteração, né, quando o post tem alguma solicitação de ajuste feita pelo cliente. E a etiqueta cancelada. Cancelada é quando um post já foi desenvolvido, mas ele vai
ser jogado fora por algum motivo externo, por algum motivo de cliente. Então o motivo para a gente realmente não é tão importante, mas ele cancelado, ele não sofre nenhuma alteração, ele só é tirado da fila de publicação. Tá? Todos os ajustes, né, são colocados, e comentários dentro de um post, eles são colocados aqui dentro da aba atividade, clicando, basta escrever o ajuste, né, ajuste, e aí a gente tem como anexar um arquivo, fazer uma menção, né, mencionar alguma pessoa que está dentro do nosso quadro, que é a equipe da Vila Criativa. Então a gente clicando, a gente consegue escolher para quem que vai responder por esse material. Pode ser a Lígia, pode ser a Thaís, o Lucas. Então algum comentário direcionado a gente faz aqui essa indicação. Aqui podemos colocar algum emoji. E aqui, por último, a gente pode adicionar um outro cartão, mas aqui a gente acaba nem utilizando. Mas seriam mais esses itens. Né? Escrever o ajuste, basta clicar em salvar, isso é muito importante. Se a gente não clicar em salvar, você acaba visualizando, mas as outras pessoas do quadro não visualizam o ajuste, então é muito importante clicar em salvar. E uma solicitação nossa, né? Sempre que for feito algum ajuste, algum comentário no quadro, trocar o status para algum desses dois, que seriam: tem algum ajuste, está aprovado, né? No caso, clicar em aprovado. Para tirar o quadro, esse material em aprovação, basta clicar aqui em cima dele, a etiqueta some. Ou o material para aprovação, né? Caso tenha para alteração, desculpe, caso tenha algum ajuste, basta clicar em alteração e aí a equipe da Vila já vai dar o andamento nesse trabalho. Tá? Vou deixar aqui como aprovação. Uma visualização das etiquetas também pode ser feita clicando em cima delas. Elas abrem e aí já aparece o rótulo de cada etiqueta. Aí é uma opção de cada um, né? de cada pessoa. Eu prefiro deixar elas pequenininhas assim. Fica mais fácil para mim a visualização, mas aí é livre para qualquer um. Bom, após a utilização dos quadros, né, no caso a gente trabalhando aqui dentro de cada um dos cards, né, os cards já têm as datas, como eu já falei, e eles estando ok, estando aprovados, né, a gente consegue receber, fazer o planejamento de postagem até um dia antes da data que está aqui. Então, por exemplo, a gente consegue trocar, fazer ajuste, tirar ele da fila até um dia antes, ou seja, esse post que está marcado que vai ser publicado no dia 11, a gente consegue fazer qualquer tipo de interação nele até o dia 10. Por quê? Porque no dia 11 ele vai para a nossa ferramenta automatizada, após aprovado, obviamente, e a publicação é automática. Tá? Então, por isso que a gente precisa de um tempo para poder fazer algum tipo de ajuste, ou até mesmo precisamos de até meia hora antes do horário de postagem para tirar ele dessa esteira de postagem. Então é importante a gente ter isso também está descrito nas orientações. E o post sendo publicado, ele sai dessa fila e vai aqui para essa aba postados. Aqui a gente tem um card de cancelado, porque o job foi cancelado, então todos os cards que forem cancelados também vêm para essa aba postados, porque como eles foram feitos 100%, eles vão para a área de cancelados, até para a gente ter um controle, né, do que foi postado. No final do mês a gente consegue puxar um relatório de quantos posts foram feitos. Então essa é a organização que a gente costuma ter aqui nos materiais de postagem, tá? Qualquer dúvida que você tiver na hora de mexer no material, qualquer dúvida, principalmente no começo, né, onde a gente está ainda começando esse trabalho, a gente consegue. Você pode consultar alguma pessoa da Vila Criativa, qualquer equipe que está aqui dentro do quadro, qualquer pessoa da equipe, e aí a gente vai auxiliar você na dúvida e vamos estar aqui sempre presente, ok? Então é isso e obrigado.